E preste atenção, há uma Bíblia, uma versão, todas as palavras de Jesus estão em vermelho. Tudo aquilo que Jesus falou, a Bíblia toda é importante, mas a Bíblia toda aponta para Jesus. E tudo que ele falou, eu e você, precisamos levar muito a sério. E as perguntas que ele fez, nós devemos também analisá-las. E entender o que Jesus queria falar comigo e com você. E a pergunta de hoje é essa: onde estão os seus acusadores? Onde estão aqueles que acusam você? Estão em todo lugar. Eu e você somos acusadores. Só que a palavra acusador em grego, sabe o que significa? Diabolos. O que significa um acusador? Aquele que vê o erro no outro e parece que tem até um prazer de ver, eu estou vendo ali. Qual que deve ser a reação de um cristão quando vê um outro cristão ou vê uma outra pessoa errando? Qual deve ser a reação? A resposta de hoje prática é: vamos filmar e colocar na rede. No nosso bairro tem uma discussão que rendeu, que está rendendo ainda muito, que uma família pegou um cachorro, que era um cachorro de rua, e levou para um lugar bem deserto. E aquilo foi uma coisa, até a Rede Globo veio fazer reportagem em paz. O cachorro, ele era vizinho nosso, porque fizeram uma casinha para ele, bem do lado da nossa, com colchão e tudo, casinha mesmo. E foi uma discussão enorme. E aí eu não quero nem entrar em muitos detalhes, porque se entrar em detalhes, começa uma discussão aqui. Mas vocês sabiam que há um nome hoje dado para esse sentimento de como a nossa sociedade, como as pessoas estão muito cruéis? Tanto que abandonam o cachorro, como aquelas que vão julgar as pessoas que abandonaram o cachorro. Hoje é chamado de Schadenfreude, uma palavra alemã que significa o seguinte: prazer em causar dano. Prazer na desgraça do outro, prazer em ver o outro sofrer. Essa semana, uma imagem chocante é de um homem socando uma mulher com mais de 60 socos, que a desfigurou. Eu pensava que quando nós chegássemos nessa época, nós não tivéssemos mais violência contra a mulher. Mas parece que a realidade é muito mais cruel do que o que nós imaginamos. E um agressor, ele dá sinais. E a mulher precisa saber analisar se ela vai continuar nessa situação ou não. Então, onde estão os teus acusadores? A pergunta que eu faço para você: você percebe que a nossa sociedade está mais cruel? Ela está mais cruel. Ela está, assim, procurando a caça. Quem está errado, filma e vamos jogar na rede. E qual é o resultado da rede? Caiu na rede, não é peixe. Caiu na rede, está frito. Quem erra e se torna algo público, parece que é uma marca que a pessoa vai carregar para sempre. Quando alguém erra numa igreja evangélica, sabe quem é o primeiro a saber? Não é o pastor. Não é. O primeiro a saber é aquele que o diabo quer também prejudicar. E geralmente a pessoa que vai falar o seguinte: olha, o pastor não faz nada, hein? A igreja não faz nada, hein? E o pastor muitas vezes não está nem sabendo. Porque o inimigo, ele quer efeito dominó. Ele já derrubou uma vida, quer derrubar várias.
E aqui o nosso texto de hoje é uma mulher que foi pega em adultério. Eu sei que a pergunta milenar é essa, que deu o homem dessa história. Como que essa mulher foi pega em adultério? Será que ficaram em tocaia? Será que ficaram vigiando o tempo todo? Será que tramaram para ela? Será que tramaram para Jesus? O texto nos dá uma ideia de que tramaram para Jesus. Quando você quer descobrir o erro de alguém e quer expor essa pessoa, você está tramando contra Jesus. Você quer saber o que Jesus vai fazer com essa pessoa. E você quer chicotada para todo mundo menos para você. Vamos ver o texto? Vou pedir o pessoal lá da multimídia para colocar para nós, então, o texto. Uma mulher pega em adultério. A partir do verso 1, capítulo 8. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras é o lugar da adoração, contemplação. Jesus ensinando para nós a importância de estar na presença de Deus. Mas na manhã seguinte, olha, depois você tem aquele momento magnífico com Deus. Na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Jesus estava ensinando. Logo se reuniu uma multidão. Jesus atraiu uma multidão. E ela se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e fariseus, muito cuidado para que você não se torne mestre da palavra, entendido da palavra. Eu conheço tudo da Bíblia, cuidado. Aqui o mestre e os religiosos, representando religiosos, conheciam da Bíblia. Lhe trouxeram uma mulher até Jesus. Trouxeram para quê? Aonde as pessoas pecadoras precisam estar? Na presença de Jesus. Então trouxeram para que ela pudesse ouvir de Jesus, ser perdoada. Qual foi o propósito? Por que nós precisamos trazer pecadores à presença de Jesus? Pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Aqui nós vemos uma exposição. Tem gente que quer expor o pecado, desde que não seja o seu. É o Schadenfreude aqui. Prazer na vergonha do outro. Prazer em expor o outro. Não se preocupa em restaurar a pessoa, salvar a pessoa, ajudar a pessoa. A preocupação é condená-la. Nos dá uma ideia de condenando. É como se nós estivéssemos escapando. Ó, aquele ali é pecador, aquele ali é perdido. Eu não. Mas a Bíblia fala que não há um justo, não há ninguém que possa dizer, está tudo tranquilo comigo. Davi, ele pecou também. Deus o advertiu e o profeta perguntou para Davi, você quer cair nas mãos de Deus ou nas mãos das pessoas? Qual foi a escolha de Davi? Ele vai dizer lá no texto, né, mas é melhor cair na mão do Senhor, pois usa de grande misericórdia. Que eu não caia nas mãos de homens. Que eu não caia nas mãos de homens. Ai de você. Ai de cada um de nós, se alguém descobre o nosso podre. Se alguém descobrir alguma coisa errada de nós estamos perdidos. Ai de nós se cairmos na mão das pessoas, no julgamento das pessoas. Então, que eu não caia nas mãos dos homens. Davi preferiu a mão de Deus. Não significa que Deus deixou de ser justo, pesou a mão sobre Davi. Mas ele sabia que era melhor a justiça de Deus do que ser julgado pelas pessoas.
Continuando, vou pedir o pessoal lá para passar para nós, então, 1 Crônicas 21, 13b, esse texto. Segundo lugar, uma armadilha armada, uma arapuca. Prepararam aquilo para aquela mulher pudesse cair. Vamos ver o texto? Eles chegaram com aquela mulher, foi pega em adultério. Eu não sei como a levaram diante de Jesus, nós podemos imaginar que de repente deram tempo para que ela se vestisse, ou de repente que ela tivesse vestida pela metade. De qualquer forma, a vergonha dela foi exposta. Aqui está uma mulher pecadora, Jesus. Descobrimos alguém que cometeu pecado, Jesus. A lei de Moisés, a Bíblia, ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Queridos, quando a lei coloca algo pesado, por exemplo, o próprio Jesus vai usar de hipérbole, dizendo que se o seu olho o fizer pecar, arranque-o. Porque o que a Bíblia quer com isso? Ensinar um princípio para nós fugirmos de pecar com os nossos olhos. Mas quantas vezes o pecado não nos leva a refletir nas consequências? E quantas vezes nós escolhemos pecar sabendo que seremos apedrejados pelas pessoas? Muitas vezes, pessoas que dizem que amam você, que nos amam. Você vai se surpreender que são as primeiras a pegar a pedra. O que Jesus vai dizer sobre essa situação? A lei manda apedrejar. O senhor vai apedrejar? O senhor fala tanto de amor, o senhor vai apedrejar essa mulher? O que o senhor vai fazer com essa mulher? Interessante que era uma pegadinha, uma armadilha. Porque se Jesus falasse, não, eu vou cumprir a lei, vou satisfazer vocês querem ver punição, eu vou apedrejar essa mulher na frente de vocês. Aí aquela mulher morreria. Os romanos, só eles tinham o direito naquela época de executar alguém. Jesus seria um rebelde ali para os romanos. Se ele falasse, não, é perdoado, ele ia ser considerado um liberal, um permissivo. Eles iriam entender, os religiosos, que Jesus tudo pode, não tem problema nenhum, faz o que você quer. E, queridos, não é assim dentro das igrejas hoje? Não tem pessoas religiosas querendo apedrejamento? E não tem pessoas dentro das igrejas hoje dizendo, quem não tem pecado que atire a primeira pedra? Como se esse texto liberasse as pessoas para qualquer tipo de pecado. E não é nada disso. Nem uma coisa, nem outra. O próprio texto vai dizer ainda, de João 8, 4 a 6, a primeira parte do versículo 6, que diz assim, procuravam apanhá-lo, pegar Jesus, era uma pegadinha para Jesus, numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Ainda hoje, há pessoas que querem fazer essa pegadinha com Jesus. Ainda hoje, estão expondo pecadores, para ver o que Jesus vai fazer com os pecadores. Queridos, é uma crueldade tão grande, porque eles poderiam ter uma outra atitude, conversar com essa mulher, conversar com o esposo dela, saber por que ela teve essa atitude, orientá-la. Mas eles queriam de uma forma cruel, não se importando, sabendo que o próprio pecado em si já traz as suas consequências. Mas eles queriam mais pela maldade, expô-la. Era uma multidão.
que todos saibam que essa aqui é a perdida. Sem se preocupar com a sua família, sem se preocupar com o seu emocional. Queridos, nem nada justifica um adultério, uma traição. Mas, por outro lado, quem ama vai descobrir quais são as causas, o que está acontecendo. Vai procurar um tratamento, é difícil, mas há restauração. Mas é mais fácil o apedrejamento, ou é mais fácil também fazermos vista grossa. Terceiro lugar, um desafio é feito. O texto nos fala, a partir do verso 6, a segunda parte, Jesus, porém, apenas se inclinou. Eles queriam que Jesus falasse. Jesus se inclina e começou a escrever com o dedo na terra. Alguns entendem que na areia. Eu pergunto para você, o que Jesus escreveu ali naquela terra? O texto não fala. Os teólogos dizem, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram escritos em pedra, são princípios para sempre. Na areia, na terra, pode ser apagado. Alguns citam outros textos bíblicos que falam sobre o fato de sermos pecadores, todos nós. Mas eu acredito tanto no poder de Jesus, que é possível que ele tenha escrito algo, e se eu e você estivesse ali, junto com aqueles religiosos, nós iríamos ler, como eu acredito que eles leram, Jesus escrevendo o pecado deles. O pecado deles. É como se Jesus estivesse assim, olha, eu vou levantar o espelho para você, acusador. Eu vou levantar um espelho para você. Às vezes você vê um jovem com namoro mais ousado. Qual deve ser a sua reação? Orientar. Nós tínhamos um reitor lá no seminário, que ele era americano, e com um casal no seminário com um namoro um pouco mais exagerado, ele chegava e falava com um sotaque americano e dizia assim, deixa um pouquinho para o casamento, vocês não estão deixando nada para o casamento. Mas geralmente quem mais lança pedra, se Jesus levantar o espelho, foi quem mais abusou no namoro também. Parece que nós queremos nos livrar dos nossos pecados acusando os outros. Jesus levantou o espelho para eles, escrevendo em terra, olha aqui o seu pecado. Davi fez uma oração, Deus, perdoa os meus pecados, até aqueles que eu não consigo me lembrar. Porque os nossos nós esquecemos, mas dos outros não, né? Me perdoe, Senhor. Quando você vê o erro de alguém, a primeira coisa que você faz é o seguinte, Jesus, me perdoe, me ajude. E por ti, eu terei condições de orientar essa pessoa, de amar essa pessoa. Não é concordar e passar a mão na cabeça, vai, você namorou com uma, beija 300. Ah, você tem que ir por esse caminho mesmo. Jesus apenas se inclinou e começou a escrever na terra. Hoje à noite, pode ser que a gente queira ainda expor muita gente, algumas pessoas. Pode ser que sejamos a multidão que esteja só olhando, vendo qual vai ser o resultado daquilo. Não é possível estarmos indiferentes para alguém que sofre uma exposição pública. Os espectadores também são culpados da exposição
Porque os espectadores podem dizer, parem com isso, vem para cá, querida, vamos conversar aqui. Mas também hoje à noite, eu acredito que Jesus, ele levanta o espelho para nós. Ele fala, quem é você para apedrejar alguém? E eles continuaram a exigir uma resposta. Eu quero uma resposta, eu quero uma resposta. Jesus, o que o Senhor vai fazer com essa mulher adúltera? Jesus ali escrevendo na terra e eles exigindo a resposta. Tem gente que quer a resposta de Deus. O que Deus vai fazer com uma pessoa pecadora? Tem gente que acha que pecador não pode entrar na igreja. Mas qual o lugar que um pecador tem que entrar, gente? Por quê? Porque ele vai ouvir a palavra. O Espírito Santo vai tocar nele. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse. Aí ele tinha se inclinado, escreveu, se levantou. Aquele de vocês que nunca pecou, não é esse pecado, nunca pecou, todos os pecados, nunca pecou, que atire a primeira pedra. Eu acredito que se Jesus fizer hoje, escrever na terra, apresentar para nós, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra, vai ter gente que vai dizer, eu nunca pequei, com a vida toda em pecado, e vai querer tirar a pedra. Porque aqueles religiosos, eles queriam atirar a pedra. Então, inclinou-se novamente, ele inclina de novo. Eu acredito que quando ele falou, quem nunca pecou, atire a primeira pedra, eles despertaram, não tinham entendido que aquilo que estava escrito era para eles. É um chacoalhar, é misericórdia de Jesus para eles, para os religiosos. Ele se inclinou, novamente voltou a escrever na terra. Por que escrever na terra? O meu entendimento é que o sangue de Jesus apaga todos os nossos pecados. O sangue dele, o confessar, o se arrepender. Quando ouviram isso, de atirar a primeira pedra quem nunca pecou, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Por que os mais velhos saíram primeiro? A resposta imediata são o seguinte, são os que mais pecaram. Eu acredito que são aqueles que têm mais juízo. Entre os que não tinham juízo nenhum, foram aqueles que ponderaram melhor. Olha, é verdade. Ou seja, se nós prestarmos atenção no texto, muitas vezes, os mais jovens que estão querendo atirar mais pedra. Ou aqueles que querem esconder mais os pecados. Foram saindo um a um. Eu acredito que teve gente que ainda permaneceu ali mais um pouquinho. Mas foram saindo. Até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. A multidão continuou ali. Os religiosos saíram. Mas ficou Jesus e a mulher naquela cena. Vocês sabiam que eu estava pesquisando sobre esse texto, e há um pregador famoso chamado McCartney, que ele diz que em todos os museus da Europa, todos eles têm um quadro dessa cena. Tem um quadro que retrata Jesus e a mulher adúltera. Porque se tornou uma história conhecida. Até quem não conhece a Bíblia conhece, pelo menos, essa parte que nós vamos falar aqui, de que nunca pecou, atire a primeira pedra. Quem cita isso, por incrível que pareça, é para dizer, eu vou continuar errando. Mas será que é esse o propósito?
eu quero destacar também um perdão concedido. Quando eles levaram para Jesus esperando o julgamento, uma punição, não é julgamento, é punição, exposição, para expor até Jesus. Por incrível que pareça, eles levaram para a pessoa certa. Verso 10 diz o seguinte: então Jesus se levantou de novo. Eu imagino Jesus se levantando e agora olhando nos olhos, já tinha olhado, mas agora olhando de uma forma mais direta, nos olhos daquela mulher. Você pode imaginar como Jesus a olhou? Aquela mulher suja, aquela mulher exposta, aquela mulher pecadora, como Jesus olhou para ela? Com um olhar de misericórdia. Filha, você nunca foi amada, você foi usada, você foi objeto. Filha, você não sabe nem o que é amor, mas eu amo você como você é, eu valorizo você. Então Jesus se levantou e disse à mulher: onde estão os teus acusadores? Eu pergunto para você, onde estão os seus acusadores? Se Jesus já perdoou você, por que você se acusa? Às vezes não são nem os religiosos querendo apedrejamento, às vezes a própria pessoa quer ser apedrejada. A própria pessoa quer uma mensagem de pancada. E ela continua errando e fala: pastor, continue dando pancada. Ela não muda. Ela quer receber a punição. Mas a punição que eu e ela e todos nós merecemos, Jesus já tomou sobre ele. Tem gente que quer se automutilar. Tem gente que fala: eu mereço esse sofrimento. Eu mereço essa dor, eu mereço esse desprezo. Quem quer esse discurso é o diabo. Porque Jesus olha você como alguém que nunca desistiu de você. Nenhum deles a condenou. Ninguém condenou você depois que eu levantei aqui o espelho. Ninguém condenou. Não, Senhor, respondeu ela. Verso 11. E Jesus disse: eu também não a condeno. Tem alguém aqui que já foi condenado alguma vez? Tem alguém aqui que já foi exposto alguma vez? Tem alguém que já sentiu na pele o que é ser apresentado como um pecador? A vergonha. Você já passou a vergonha de o seu pecado ser descoberto e exposto? Você já passou por isso? Não, pastor, eu escondi bem. Você não consegue esconder de Jesus. O diabo ele vai fazer de tudo para que eu e você peque. Mas ele é o primeiro a querer que seja exposto. Eu, como pastor, tenho visto que muitas pessoas fazem tudo muito escondido. Mas sabe quem acaba vendo um pecado escondido? Não é o pastor. Sabe quem acaba descobrindo que a pessoa está pecando? Os religiosos. Que é desejo do inimigo que a pessoa seja exposta e envergonhada. E ele vai ter os secretários dele, revestidos de religião. E pastor, o que o senhor vai fazer? O senhor é liberal? O senhor é legalista? O que o senhor vai fazer? Eu quero fazer exatamente tudo aquilo que Cristo quer que eu faça. Nada de mim, nada do religioso, nada do liberal, mas tudo aquilo que Jesus quer que eu faça. E é difícil nos dias de hoje. É mais fácil você ser religioso. Ali tem punição, ali tem palavra, ali tem dureza.
Ou é mais fácil você, ali tudo pode, está liberado, do que você dizer, vamos trabalhar, vamos amar essa pessoa. Não, Senhor, não tem mais acusadores, respondeu ela. E Jesus disse, eu também não a condeno. Só que ficou nisso. Tem gente que lê, Jesus não me condena, vida solta, tudo pode. O que ele diz? Vá, não peque mais. Que você saia desta noite não exposto pelos acusadores, mas que a sua vida seja exposta para aquele que vê, conhece você e diz para você, eu também não te condeno, mas levanta, vá e não peque mais.